Olá, noivas, noivos, organizadores de casamento, cerimonialistas e madrinhas, mãe de noivo, mãe de noiva, todas aquelas pessoas que nesse ano de 2025 está envolvido com o casamento de alguém, algum familiar muito próximo, de algum amigo, ou que foi convidado para ser padrinho, madrinha. E principalmente noivos, noivas e assessoras e cerimonialistas. Porque a Lex Eventos, ela é especialista em casamento tradicional, tá? Assim, o casamento tradicional é um casamento que ele tem as suas raízes na união do homem e mulher, o matrimônio, né? Para uma mútua ajuda e para procriação, né? Para contribuir com a sociedade, né? Com a perpetuação da sociedade. Às vezes, né, no mundo de hoje, né? A gente fala mundo de hoje, né? Esse mundo de hoje, por mais que ele tenha muitos problemas, eu acho que é a melhor época para a gente viver, né? Porque as pessoas são livres. E Deus que permitiu que todos nós fôssemos livres. Quando Deus decide uma coisa, ele não volta atrás. Se ele nos deu inteligência, vontade e liberdade, ele respeita isso e a gente mesmo vai fazendo nossas escolhas, né? E também a liberdade mostra assim a diversidade no sentido não só de LGBT, né, na parte do gênero, mas principalmente enquanto a diversidade de mentalidade, de compreensão, leitura sobre as coisas, né? E a liberdade também de talentos, né? Você tem o seu talento, você pode usar ou não, né? E a gente sabe o seguinte, que a gente, cada pessoa que tem as suas crenças, né? Impactantes, limitantes, seja lá o que for, né? Como as pessoas dizem por aí, os grandes mentores falam dessas crenças limitantes, né, tal. Mas existem algumas coisas que não se alteram, né? E isso me ajuda muito, sabe, a entender o valor da família. É, nunca se altera como uma criança nasce, como um ser humano nasce. Ele é gerado a partir de um óvulo, um espermatozoide, mesmo que a ciência queira fazer isso in vitro ou de outra forma, mas a forma natural, ela subsiste há milhões e milhões de anos, desde o primeiro homem e primeira mulher. E se isso existe, é por alguma razão. Porque para quem acredita que houve um primeiro homem, uma primeira mulher, né? E que Deus criou ali do barro, ou que veio do macaco, tanto faz, mas que veio de alguma coisa, esse criador, ele criou do nada. E ele poderia criar milhares e milhões e bilhões e trilhões de seres por toda a história, enquanto houver mundo, planeta Terra, né? E a gente não sabe também se tem outros planetas, tem os que acreditam, tem os que não acreditam, mas seja como for, é muito interessante pensar que todas essas pessoas, né, elas vêm para o mundo de uma só forma. E o nosso corpo humano é constituído também dos órgãos que meu, não existe um rim que foi evoluído, né? Não existe um. Hoje em dia o pessoal faz harmonização, né? Então pode dar uma mudadinha e tal, mas dá cada problema, né? Mas a perfeição do mecanismo de cada órgão é uma coisa assim que é desde a primeira ser humano. Não existe um ser humano que não tivesse destino, né? Pode até nascer, mas é com defeito. Mas o ser humano habitual, normal, né, que nasce sem deficiência, ele vai ter todos os órgãos ali, um igual ao outro.
Então, claro, existem as doenças raras, né, das pessoas que nascem de uma forma que é essas pessoas são ser humano completo, sim, porque elas têm corpo e alma e a gente não se reduz a uma parte do corpo, né? Não é porque uma pessoa precisa amputar sua mão ou seu pé, ela deixa de ser pessoa. Então, se uma pessoa nasce sem com uma deficiência ou sem um órgão, sem enxergar, ela continua sendo uma pessoa completa, porque ela pode realizar muitas coisas, ela sente, pensa e age, né? Independente de uma parte do seu corpo, né? Mesmo quem não fala, quem não. Enfim, a gente sabe que a vida é assim. E tem tudo um propósito, né? Tem um motivo. Ou também pode ser um efeito, né? Com a causa de alguma coisa que a pessoa fez lá, que às vezes a gente pensa, ah, como Deus permitiu que tal pessoa nascesse assim. A gente não sabe o histórico daquela mulher, a gente não sabe o histórico daqueles pais, né? Então, pode ter sim uma deficiência, mas também a gente sabe que pode ter tido uma tentativa de aborto, pode ter tido algum trauma, e aí aquilo, né? Então, não é Deus que quis que fosse aquela pessoa sofresse a vida inteira assim, não. Só que Deus permitindo que aquilo aconteça por causa da nossa liberdade, ele dá uma razão e um propósito para aquilo. E tudo isso eu tô falando por quê? Porque é nesse meio, né? É esse núcleo homem, mulher, família e nascer pessoas, é isso, basicamente, o casamento tradicional, um casamento cristão, vamos dizer assim, ou que acredita na palavra de Deus, acredita no mundo a partir de Deus, né, de um ser supremo, essa coisa tradicional é no sentido não de tradicional assim, porque aquela pessoa, né, da elite, né, então segue uma tradição. Não, tradicional no sentido de que é como caminha a humanidade, é como a forma mais natural, né? A tradicional porque assim, é o que sempre aconteceu assim de forma que não tem tanta alteração, né? Porque a vida vai passando e vai acontecendo mil coisas, diferente, mas depois ela volta. Mas o que é tradicional, ele tá ali, ele acontece paralelamente, simultaneamente a todas as coisas diferentes, que são as modas que vão, voltam, aí tal. Mas o que é o tradicional, né? Tradicional é quando um homem e uma mulher, eles sentem a atração entre si e entendem que aquilo é uma vocação, um chamado de Deus, para formar uma família e fundamentado assim no amor, na confiança que Deus tem neles e a confiança que Deus tem neles e eles confiam em Deus acima de tudo, que Deus é quem vai dar a graça e quem vai prover para que eles levem para frente aquela convivência de mútua ajuda e de procriação, de trazer outras pessoas, né, ao mundo. Isso não quer dizer que às vezes um casal tem 10 filhos por conta da sua fé, é lindo, é corajoso, é desafiante, mas tem outros casais que talvez não vai ter nenhum filho porque Deus não permite, a saúde deles não permite, eles vão até tentar ou vão adotar ou não, mas assim, o importante é estar aberto a. Tô falando para os casais que acreditam nisso, tá? Então, o que importa ali é cumprir o que para que a sua natureza foi feita, né? É realizar esse plano de Deus para sua vida. E então, quando a gente fala de casamento tradicional, no meu caso, né, eu trabalho muito com as noivas que vão receber que vão realizar o sacramento do matrimônio. E o que é o casamento, o sacramento do matrimônio? É o que a gente chama de casamento católico, apostólico romano. Então, no mundo do cerimonial, no mundo dos eventos, entre as cerimonialistas, organizadoras de casamento, né? Nos grupos, grandes grupos, assim, nas mentorias que tem, né? Nos cursos tal, se fala de forma geral e depois também se explica, né? O cerimonial
judaico, católico, muçulmano, da Umbanda, pé na areia, que é o casamento na praia, o cristão evangélico, e assim por diante, né? E aí, assim, hoje em dia, humanamente falando, né, o cerimonial é muito aberto para aquilo que os noivos desejam, fazer uma coisa diferente, tal, né? Vamos dizer assim, quase que vale tudo. Se você quiser descer de paraquedas e cair ali para começar o teu casamento, faz parte do cerimonial, né? Você escolhe, só tem que organizar aquilo para poder dar certo, né? Tá num lugar que dá tudo certo, tudo bem. Quer vir de moto e daí chega de moto, tal, não sei o quê, e a moto para em frente ao altar, e daí as duas motos se encontram. É uma outra forma de cerimonial. Isso não deixa de ser cerimonial. Só que tudo isso são assim, entra no gosto da pessoa, na criatividade e numa coisa muito aleatória ao sacramento do matrimônio. Ali é o momento. Então tem pessoas que elas criam uma performance para elas, para o padrinho, para as daminhas, para tudo, né? E elas até, assim, vamos dizer, para elas casaram. Um católico ali não teria tido casamento. Por quê? Porque para ser um casamento católico, ele pode ter variedades, assim, algumas coisas diferentes, mas existe um rito que faz parte da liturgia. E eu fico com muita pena quando eu tô com grupos de profissionais de eventos, seja fotógrafo, músicos, e as pessoas falam de um jeito como assim, se o casamento é católico é complicado, ou é muito exigente, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí dá muita pena pelo seguinte, eu percebo, né, que as pessoas elas não conhecem. E quando você não conhece, você não entende e você não, às vezes não aprova e você muito menos você ama e entende o sentido de alguns detalhes que são exigências, né? E a gente pensa assim que, tem noiva que quer casar no católico porque é tradicional, tal, não. Mas existem muitas, e a maioria das noivas que casam na igreja católica, elas têm raízes, ela é batizada, ela tem raízes católicas, ou ela, ou o noivo, ou os dois, e eles sabem muito bem o que significa aquele momento daquele sacramento, né? E que pra gente que acredita, pra gente que é católico, apostólico romano, e que tem formação, tem base, tem um sentido muito sagrado. É um sentido muito sagrado. E aí fala assim, por que os padrinhos podem entrar dançando? Porque ali é um templo. Normalmente o casamento católico é feito dentro da igreja. Por quê? Porque ali tem o sacrário. Tá Jesus, pra gente, a gente acredita que o Jesus vivo tá ali. Portanto, se Jesus está ali, como que você vai fazer? Jesus é assim, é um rei. Imagine se você fosse entrar até para o presidente e fazer entrando numa coisa que é um rito normal e você entra fazendo outra coisa, jogando para cima, dançando, balançando o traseiro, tal, né? Não teria sentido. Fala, meu Deus, que absurdo! Então isso com uma autoridade da Terra. Para a gente que acredita na autoridade de Deus como um rei, um pai, um supremo, todo respeito é pouco. A gente quer, assim, não é que, é duro, é que nem uma coisa militar, assim, no sentido de que, eu tô ali, senão eu vou levar, não, castigo. Não, não é. Você quer fazer da forma melhor, mais digna, mais elegante, mais bonita, que seja a coisa mais, assim, feita com mais respeito e mais amor, porque a gente acredita que Deus está ali, o próprio Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou e nasceu por nós, né? E tudo isso por amor. Então, é como se fosse assim, você ter esse reconhecimento por Jesus, né? Pela hóstia santa e pela igreja também, pelos nossos irmãos que estão ali testemunhando e, e tudo se torna um rito, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu teve um momento na minha vida, na pós-adolescência,
em que eu parei e pensei assim, meu Deus, né? Tanta coisa que eu escuto falar da igreja, Inquisição, venda de indulgência, né? E aquilo, né, ouvindo os professores de história e tal, eu lembro que eu parei assim, lembro que eu sentei numa escada, eu falei, cara, eu preciso pensar, preciso tomar uma decisão, não tô concordando com isso. Mas eu fui conversando com Deus, né? E analisando, eu lembro que eu fiquei assim, acho que umas semanas assim, com a minha cabeça muito rodando. Só que chegou um momento assim, que eu vi claramente, né? E que isso poderia ser um outro assunto, um outro dia, se alguém quiser, né, pode falar e eu conto. Assim, meu, a Igreja Católica, para mim, né, para mim, não vou falar que cada um é de um jeito, mas a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, né? Eu já tinha lido várias vidas de santos, tal, e você vai vendo assim, comparando numa coisa para outra, né? Porque e aprofundando também nas coisas. Eu lembro que eu era muito jovem, mas me deu uma pane assim na cabeça, sabe? Eu nem conversei com a minha mãe, com ninguém, porque eu não sei, eu fui lendo a Bíblia, fui lendo outras coisas, né? E chegou uma hora que eu falei, meu, eu sou católica, apostólica romana, para sempre. E só que de uma forma assim, encantada, sabe? Cada vez que acontece um problema, dá uma dor no peito de falar, meu, essa pessoa, ela errou, ela não está no caminho, mas eu não tô aqui para julgá-la, né? E eu não sei as circunstâncias com que ela caiu nessa, né? No entanto, eu consigo ver a beleza e a profundidade, a seriedade e a verdade da Igreja Católica, assim, ao longo de toda a história, mesmo com erros humanos. Até por conta disso, para você ver, entre os erros humanos, ela sobrevive e de uma forma, a unidade da igreja, eu sou apaixonada por isso. Quando você pensa que eu já estive assim umas 3 circunstâncias, pelo menos em que tinha tipo mais de 500 mil pessoas. Teve uma vez que tinha 3 milhões, né, na JMJ. E católicos do mundo inteiro, de vários carismas e tal. E foi das experiências melhores que eu senti no meu coração, sabe? É, é uma sensação assim de você ver, meu, eu acredito num Jesus, num Deus. Eu venero a vida de Maria, não adoro, mas venero e entendo a vida de Maria. Só que todas essas pessoas têm essa mesma graça de Deus e entende isso porque foi tocado pela graça, foi tocado pelo sacramento e estudou, entendeu, aderiu, né? E é engraçado que você vê assim, quase todas as pessoas que dão testemunho de fé, de vida de fé, de fidelidade à fé católica, né? Quando a gente vai ver as histórias, as pessoas passaram por quase as mesmas coisas, em diferentes circunstâncias, mas é difícil você ver um católico que não passou por coisas parecidas quando você vê a história da pessoa. Às vezes até os jovens, né, eles já são provados. E isso me faz ver assim como se assemelha à vida de Cristo. E ele falou, o discípulo não será mais que o mestre. Então, conclusão, já está virando aqui uma palestra, né, uma live, mas é muito interessante, né, a gente pensar o seguinte, a igreja, o fato de você estar assim, estar aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, está tendo a mesma missa, a mesma liturgia. E por que que consegue fazer tudo isso igual? Porque existe uma unidade com o Papa, e o Papa tem os assessores dele, tudo. Aí ele, se tiver alguma coisa para resolver com o mundo inteiro, convoca o sínodo. E tem aquilo que, assim, uma característica da Igreja Católica, né? Que a gente imita Cristo, todo mundo, na sua, no seu desprendimento, é, na sua pureza, né? Buscando a pureza do corpo mesmo, que é o nosso templo do Espírito Santo, dentro das nossas fraquezas, tal, mas e na obediência, né? Então, às vezes a gente fala assim, por que que Adão lá, né? Ele e Eva, né, comeram a maçã, não era para comer e tal, né? Não sei se era maçã, mas ali o forte não foi a impureza de Adão e Eva, foi a desobediência. E por isso que é tão bonito a gente ver assim que em toda a história da igreja, as pessoas que fizeram, viveram como Cristo e fizeram a diferença por onde passaram, elas obedeceram em momentos que elas nem entendiam nada. Elas não entendiam o que estava acontecendo, mas elas pensavam nisso aqui, né? E não é que a gente obedece de forma burra, porque a própria Maria, Nossa Senhora, quando o anjo apareceu para ela,
ela falou assim: como se fará isso se eu não conheço o homem? Que falou que ela ia ser mãe de um menino, né, que seria Jesus. Ela falou, mas eu não, eu sou virgem, né, entre assim, com outras palavras, né? Não conheço o varão. E aí o Gabriel falou tudo que se fará em ti e tal. Então, a gente aprende muito na fé católica, né? Principalmente São José Maria, né? Que a obediência é inteligente. Se você ouve uma coisa e não entendeu, você vai perguntar, você vai, mas não por um desejo de acertar melhor e de fazer com maior intencionalidade, né? Não no caso de você é, para fazer com, eu tenho que fazer assim, mas ao longo da vida, muitas vezes a gente entende perfeitamente. Agora, haverá momentos em que você não entende muito bem, mas a coisa vai, sabe? Você vai trabalhando aquilo com Deus e chega uma hora que às vezes você percebe, eu tenho que fazer isso. Eu não estou entendendo muito bem, mas Deus sabe todas as coisas e Deus permitiu isso. E é tão interessante que um dos sinais é a paz que a gente tem na alma quando faz isso. E como a gente, apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas temperamentos, às vezes que não é muito bom, né? É, enfim, ou às vezes a gente não é nem tão inteligente, né? Essa é a verdade, para entender os desígnios de Deus e os desígnios das pessoas que estão nos orientando, né? E a gente pensa que sabe, mas não tem capacidade para enxergar mais longe, né? Eu mesmo já passei por muita coisa assim. Eu achava que eu estava entendendo mais do que outras pessoas uma coisa, porque não sei o que, porque tá escrito ali, tá. Depois, sabe, quando passa o tempo, você fala, meu Deus, né? Como aquelas pessoas tinham uma sabedoria sendo tão mais nova até do que eu, né? Desculpa, gente. Deu um calor agora. E aí eu precisei fechar ali por conta do barulho da rua que depois interfere no som. Então, assim, é muito interessante pensar isso, né? De que a obediência, né? A obediência. Então, imagine que todo mundo que quer mesmo ser católico, que quer mesmo ser igreja, ele entende isso. Se ele não entende isso, ele está se rebelando contra a fé, contra os irmãos, né? Então, é uma coisa assim que é suave, é natural, entendeu? Por exemplo, agora o Papa, ele lançou, né, o ano 2025, o ano da esperança. Então, a esperança vai ser um tema que 2025 inteirinho vai ser falado na Igreja Católica, de uma forma ou de outra. Vai ter retiro sobre esperança, vai ter livros que vão lançar sobre esperança. Não é que eu sei disso, mas vai acontecer. Porque o Espírito Santo vai suscitar, vai ter pessoas que, sabe, não vão viver o suicídio por conta de alguma coisa que ela ouviu da esperança. E essa unidade dá uma força que, como para quem acredita em física quântica também, não tem como não ajudar o mundo, né? Não tem como não impactar o mundo à nossa volta. E o qual, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui dessa esperança para nós, para não ficar uma palavra vaga, né? Uma pessoa que tem esperança, da forma como a gente aprende, né, cristã, católica e tal, né, como Cristo nos ensinou, ela vai pensar sempre assim: o mundo tá um caos. Ela não pensa, mas isso é natural, tá? É quase que eu acredito que é tipo assim, aconteceu o mundo, o fundo tal, daí você pensou, filho de Deus. Quem é Deus? Deus, ele pode tudo, ele vê tudo e ele me ama. E Jesus deu a vida por mim. Então, tá acontecendo isso, mas eu vou confiar em Deus, que Deus vai cuidar de mim, né? É um exercício que eu faço quase todo dia, sabe? Porque às vezes você fala assim, meu Deus, isso daqui, né? Meu Deus, e agora? Fiquei sozinha nisso aqui. Ou então, nossa, como é que eu vou. Primeira coisa que eu falo é falar com Deus. Eu falo, meu Deus, né? Eu sei que eu não mereço, mas eu agradeço que o Senhor me ajude. E dê uma solução para isso. E eu vou pedindo também paz, né? Porque se eu acredito que Deus vai solucionar, a gente vai conseguindo, vai pedindo para Deus que nos ajude a não perder o equilíbrio, não perder o controle, não ficar triste, né? Por quê? Naquele momento que tá passando por aquela coisa. Cada um do seu jeito. E outra coisa, cada circunstância é de um jeito. Não quer dizer que por fora a pessoa vai estar super tranquilinha, não. Porque às vezes, olha, some um documento aqui. Todo mundo é católico, por exemplo, na minha família. Ah, na hora de procurar aquilo e falar, não, não fui eu que peguei, ou não, estava aqui, não, por que foi esquecer? A gente é humano.
Então vai ter aquelas brigas da minha família, que todo mundo tem um temperamento forte, muito legal, simpático, mas todo mundo é esquentadinho, assim, o jeito de falar. Não é por dentro, mas por jeito. Então na hora começa, mãe, mas onde você colocou não sei o quê? Não, eu vi que o fulano tinha falado disso e tal. Então fica aquele auezinho, mas não é desrespeitando ou agredindo ou falta de esperança. Mas então eu quero dizer o seguinte: qualquer pessoa que é humano, né? Independente se ele acredite em Deus ou acredite em alguma outra força, ele vai também ter atitudes humanas, né, nos momentos de fraqueza. Eu fico pensando, uma mãe, né, agora no Natal me impressionou muito a filhinha do Casarré e a Letícia, da Letícia e do Juliano Casarré, né, o casal Casarré. Que ela teve, tá no hospital, né, e bem no período de Natal. E aquilo me doeu o coração, né? E mesmo assim eles foram falando com a gente, de forma eles têm muita fé, mas não deve ser fácil. Não deve ser fácil. O medo, como ela falou, a gente não sabe se ela vai viver, como ela vai reagir. Não é que nem uma gripe que você fala, ó, toma antibiótico 8 dias e provavelmente no oitavo dia já vai estar bem, ou 4 dias, ou 10 dias. Que tem um processo. Não, é uma doença raríssima e que não se sabe. Então aquilo me tocou muito. Falei, meu Deus, né? Se fosse eu tivesse isso, meu Deus, eu não sei. Então, a única coisa que eu pude era me unir a eles, pedir por eles e aprender com eles, né? E me veio na cabeça assim: quando Jesus nasceu, também não tinha lugar, ele estava num lugar incômodo. Nossa Senhora, como pessoa humana, podia até pensar: meu Deus, e se meu filho morrer aqui? Se um bicho morde ele, ou se ele não resiste ao frio, né? E então, claro, a agonia humana a gente tem, pode ter, né? Uns mais, outros menos. Mas isso vai sendo trabalhado com a fé, né? Assim, de pedindo para Deus, Senhor, me ajuda a confiar em Ti, Senhor, faça um milagre, né? E ou então me dá uma luz, né? Ou me dá as forças, né? E é muito interessante. E como é que a gente também consegue isso, né? É porque, sabe, me batizei, sou católico. Não, é a vida de cada dia de um cristão católico, né? Por exemplo, uma das coisas que as pessoas acham que a gente não lê é a Bíblia, mas toda pessoa que começa a fazer um catecismo adulto, ou quando está se preparando para crisma tal, né? A gente já aprende a ler o Novo Testamento, né? Para conhecer Jesus. Porque no catecismo, né, no grande catecismo, fala assim: qual o motivo, né, do homem existir, né, para conhecer, amar e servir a Deus? Qual a razão da existência humana? Para conhecer, amar e servir a Deus. Ninguém vai amar e servir alguém que você nem conhece. Não é verdade? Então, essa pedagogia, né, essa didática, né, da nossa fé é muito interessante mesmo. Pelo seguinte, né, a gente aprende, né, às vezes é obrigado, né, quando a criança está no catecismo, né, tem aquelas perguntas, tem que decorar, tem que fazer gincana e tal, mas tudo por quê? Para ficar, e para ir ficando registrado, né? Às vezes os nossos pais também falam, às vezes a gente fala assim, então, e quando você lê a Bíblia de uma forma geral, é uma coisa. Quando você lê a parte de Jesus, você entende assim, Jesus para nós é Deus, ele não é um mensageiro do Deus Pai. Não, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, ele é uma pessoa que, ele sendo Deus, quando ele veio, nasceu, começou a viver e depois começou sua vida pública, desde que ele nasceu até a vida pública dele, até a morte dele na cruz, até a ressurreição e ascensão, e depois todas as manifestações que já tiveram, né, para grandes santos que falam que viu Jesus e mostra lá o que ele pede, né, a Santa Faustina, etc e tal. E cada um individualmente também, a sua experiência com Deus, na sua oração, na sua conversa com Deus, né? Jesus, ele veio para aperfeiçoar a lei. Isso foi ele que falou, não sou eu que estou falando. Então, quando você vê qual é a resposta de Jesus, qual é a atitude de Jesus em cada situação, é aquela que a gente tem que seguir. Então, eu conheço gente que fala muito de Salomão.
Ah, Salomão foi rico, Salomão foi isso, Salomão foi aquilo, então por que que eu não vou ser também? É isso que eu tenho que seguir? Calma. Você pode seguir, tá tranquilo. Mas agora, quando se trata de um católico, a gente entende assim, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é válido. Foi uma preparação para chegar o Messias. E no momento em que o Messias chega e se posiciona, aquilo é que é a palavra definitiva de um cristão. Cristão significa que você é seguidor de Cristo, tá? As Luanetes é que são seguidora do Luan Santana. As Paquitas, a seguidora da Xuxa. Então, assim, só para entender, cristianismo não é uma palavra, não, é que a gente é seguidor de Cristo, assim, da pessoa, das ideias, dos ensinamentos dele. Então, olha, uma coisa assim, os judeus, né, eu não lembro o número total, mas eram uns 600, 900 ou mais de 1000, não sei quanto. Porque tem os muçulmanos e tem os judeus, né? Mas assim, na Bíblia lá, os judeus, a primeira parte do Antigo Testamento é o que os judeus acreditam, né? Os nossos irmãos judeus, como diz o Papa João Paulo II, nossos irmãos mais velhos. Então assim, até aquela parte toda lá, muito ensinamento, muita preparação, mas pegar ao pé da letra as coisas que aconteceram para você viver, não faz muito sentido. Pelo menos para nós católicos que acreditamos que Jesus nasceu e veio para nos salvar e consumir a história da salvação ali no sentido de que tudo que aconteceu antes, que foi inspirado, que aconteceu, que Deus foi tocando os profetas, os reis, as santas, as mulheres, né, as grandes mulheres do Antigo Testamento, é, os juízes, tal, né? Então todo aquele povo, né, o Moisés, Davi, tal, todo mundo que foi acontecendo antes, foi toda uma preparação do povo para entender quando Cristo viesse. Só que é tão engraçado, né? Porque bem esses que eram os mais preparados foram o que mandou matar Cristo. Porque achou, não, é um absurdo o que ele está falando, né? E aí a gente vê mais uma vez na história da humanidade do povo eleito, né? A desobediência, né? E tudo bem, cada um paga as suas consequências, né? Mas dentro daquele povo teve um pequeno rebanho ali de Jesus que acreditou. E aqueles 12 com aquelas mulheres, né? Eles não só acreditaram, eles reconheceram as falhas dele, a fraqueza deles, mas eles não deixaram de acreditar em Cristo. E foi neles que Jesus falou: sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, olha, de milhares e milhares de pessoas, foram um grupinho de 12 a 17, né, os homens com as mulheres lá, que acreditaram em Cristo e que foram os cofundadores da igreja que Cristo fundou na cruz, né? E que delegou tarefas, né, para eles. E que eles, tocados pelo Espírito Santo, né, quando teve o Pentecoste, eles entenderam isso tão bem e fizeram de forma tão voraz que eles chegaram até a morrer, mártires. Mas eles foram fazendo o que eles tinham que fazer diante da consciência deles e pelo que Cristo pediu. E isso, gente, é tão interessante porque a gente vai conhecendo pessoas, né? Eu agora já fiz 60 anos o ano passado. Vocês lembram que eu comentei, e é uma coisa que eu, tem gente que briga comigo de eu falar a minha idade, mas eu acho assim, que tudo que Deus permitiu na minha vida foi pelos anos que eu vivi até aqui. Então eu gosto de saber que eu cheguei na melhor idade, sabe? Teve, não parece tal, mas tem coisa que parece sim, sabe? Gente, os ossinhos, as dorzinhas, mas assim, tá tudo bem. E essa idade, né, eu via São José Maria falar quando eu tinha 15 anos, 14 anos, 16 anos, né? O quanto que a gente ficaria feliz, o coração cheio de alegria, vendo pessoas mais jovens falando, explicando coisas que a gente teve que viver muito lá atrás e até ensinar. E aí essas crianças, vamos dizer que hoje tem 20 anos, 30 anos, né? E não é que é verdade mesmo? Eu ouvi aquilo, eu acreditava, mas era um ato de fé. Hoje é tão real. Então, quando eu vejo um Guilherme Freire, né, explicando tantas coisas, né, um Vitor Sales, e vou te falar mais, assim, as pessoas também, assim, ao meu redor, né, uma pessoa de 20 anos, 22 anos,
e fazendo e falando da, sabe, dessa necessidade de ser santo, de fazer apostolado e de ter um propósito na vida para ajudar o mundo a ser melhor, mas com as coisas que a gente pensou lá atrás, né? E hoje você vai vendo pessoas que é muito melhores do que eu, assim, correspondeu muito melhor à graça de Deus, né? É uma alegria, de certa forma, às vezes uma humilhação de pensar, puxa, eu podia ter feito mais, né? Acho que eu não soube fazer direito, acho que o meu eu atrapalhou bastante, né? Mas também dá um orgulho de Deus suscitar essas almas, né? E aí você vê como a igreja ela tá viva e como a igreja é jovem, né? Uma coisa muito linda. E a gente percebe que os sentimentos, que Deus permite uns pensamentos e uns sentimentos muito parecido com esses dos apóstolos, sabe? É uma coisa assim que, sabe, não tem muito como você ficar indiferente. E, e quando eu vejo as pessoas que não entendem a fé católica, ou que não sendo católico ou não, né? E as pessoas que ficam adorando umas outras coisas que é tão. Que, sei lá, tipo, começa a participar de um negócio, de um cristal, e que os cristais vão fazer isso, fazer aquilo, e se unem em nome daquele cristal. Daí você fala, meu, Jesus era Deus, é Deus, se fez homem e morreu por nós, gente. E deu tantos ensinamentos, é um ser humano e morreu. O cristal morreu pelaquela pessoa. Só que a gente tem que respeitar, né? Respeitar, mas também pedir muito a Deus para que muitos corações saiam dessa cegueira e enxerguem quem é Cristo, né? Quem é Cristo? E, e é muito interessante porque é um sentimento muito forte mesmo, sabe? Quando você vai numa missa de cura, assim, uma missa normal, ou mesmo também nessas missas de quinta-feira que tem adoração ao Santíssimo. Não é pela questão de missa de cura, missa. Quando tem adoração ao Santíssimo, a gente percebe uma coisa assim tão real, tão forte de cada pessoa que tá ali, que foi ali. Domingo eu me emocionei muito, era o primeiro domingo do ano, dia 4, né? 4 não, 5. Normalmente, São Paulo, muita gente aproveita para fazer uma semaninha ali, né, na praia ou em algum lugar, porque às vezes depois nem consegue. E porque é verão também, né? Em julho não tem, então você. E era muito comum você, assim, uns tempos atrás, você ir na missa no final, nesse dia 5 assim, no primeiro domingo, e não tá muito cheio. Tava muito cheio lá na praia. Que as pessoas vão para a praia, mas vão para a missa, os católicos. Só que nesse domingo eu percebi assim, primeiro que a economia não tá dando para fazer muitos gastos, né? Viajar, tal. Mas as pessoas não ficarem em casa, lá para fevereiro eu começo minha fé. Não, tava lotada a igreja. Mas lotada, uma igreja que cabe 1.000 pessoas e tinha muita gente em pé, sabe? Eu fui lá sentar na cadeirinha do Santíssimo porque eu falei, não aguento ficar de pé. E lá também tinha um pouco de ventilação. E era uma das missas, e tem 9 missas aqui no santuário. E são as pessoas do bairro. Lota, 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 né? E aquilo me emociona, né? Porque você fala, a igreja está viva, a igreja é jovem, né? E por quê? Porque a força da palavra de Deus, né? E eu comecei falando aquela hora sobre quando você vai se formar, você lê o Novo Testamento, porque ali Jesus vai falando, as pessoas falam Jesus, a pessoa que está inspirada para escrever lá o narrador, né, que a gente supõe que a gente supõe assim, isso deve ter sido não sei o que e tal, mas aí tem Mateus, Lucas, João e Marcos, né? E cada um, são pessoas que fizeram parte da história ali. E a gente sabe que ele deve ter, tipo Lucas, deve ter perguntado muita coisa para Nossa Senhora, para poder escrever alguns detalhes, assim, para saber um pouco da história. Marcos, ele estava sempre ali, né? Que ele era filho da. Agora eu lembrei, esqueci o nome, não sei se era Maria Cleófas ou Salomé, não lembro qual. Não, Salomé é a mãe de Tiago e João, né? E era o lugar onde Jesus fazia seus banquetes, suas ceias, suas reuniões, né? E o cenáculo lá. E então ele via, ele era novinho, mas ele via.
E aí ele também depois foi inspirado por Deus e foi colocando, né? E então, esses quatro evangelhos têm histórias que são as mesmas, em três ali, e que só contada um pouquinho diferente, mas você vê que é o mesmo milagre. Então eles estão contando a história que eles ouviram. E então assim, é tão atual, sabe? É tão atual, é tão interessante como o evangelho é atual. Você lê uma coisa assim, você pensa, isso poderia se aplicar a mim, pela forma, essa didática, da forma como aconteceu. Dá para aplicar para mim. Então, é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes você vê uma pessoa, né, te falando quando você conversa com as pessoas, tal, né? Ela te fala coisas da descoberta dela sobre Cristo, sobre Deus, sobre a fé, sobre a alma dela, que quando você está ouvindo, você fala: "Meu, eu já senti isso. Eu também já pensei isso", né? Por mais diferente que as pessoas sejam. Às vezes uma pessoa assim super quietinha, bem diferente assim de mim, que sou tagarelinha, tal, né? E parece tal. Nas coisas de alma, né, em relação a Deus, tal, existe uma semelhança, sabe, da alma em graça e do desejo de Deus, né? E isso, para mim, me emociona muito, porque você vai vendo como Deus é vivo, como Deus é o mesmo Deus, né? Senão não seria assim, nós somos, nem se conhece tal, de repente as pessoas são tocadas pela mesma coisa, né? E eu vou falar uma coisa para vocês também. A pessoa que é católica, ela pode até ter uma simpatia com os grupos, com o padre que ela conheceu, tal. Mas o que toca mesmo a pessoa buscar a santidade é quando ela tem esse encontro com Cristo, né? Eu recebi um cartão de Natal que falava assim, que era o ano da esperança. E a nossa esperança tem um nome e tem um rosto. O nome é Jesus e o rosto é de Cristo, né? E é verdade, né? A gente tem esperança numa pessoa que nos prometeu muitas coisas. Não tenhais medo, coragem, eu venci o mundo. Quando se sentires fraco, aí serás forte. O último será o primeiro, o humilhado será exaltado. Bem-aventurados quando fores puro de coração, porque serão, como que é? Possuirão o céu, possuirão acho que possuirão a vida eterna. E então, assim, são promessas, são palavras de ânimo, né? Incentivo. E isso é o que faz a gente viver cada dia, né? Hoje, na minha oração da manhã, eu estava lendo o Falar com Deus e falava sobre o trabalho, que é o segundo dia da oitava da Epifania, né? E aí falava sobre o trabalho, né? E ali falava também muitas coisas sobre trabalhar bem, tal, e tudo baseado naquilo que Jesus, ele tem uma frase assim: Jesus fez tudo bem feito, né? E tudo que ele fazia, Maria, José também, historicamente é comprovado de, sabe, quando é um produto ou um serviço de qualidade. E eu me inspirei muito em Deus tocou na minha alma, né, nesse assunto do casamento, de ajudar o matrimônio, ajudar os casais nesse momento do matrimônio a fazer um casamento elegante e econômico e ético, né? Para que seja eterno, enquanto dure aqui na Terra, né? Mas assim, que seja eterno, né? Inspirado nas bodas de Caná, que é um momento, né? O primeiro milagre de Jesus. Porque Jesus, ele chegou, foi com Nossa Senhora para Caná, e quando ele chegou lá, eles estavam lá como convidados, e de repente Nossa Senhora chega no ouvido de Jesus e fala assim: ixi, eles não têm vinho. Aí Jesus falou: o que a gente tem a ver com isso? Aí ela não falou nada, né? Mas ela chegou lá nos criados e falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. Né? Quer dizer, fica de olho ali nele e vê o que ele vai fazer. Quer dizer, ela não foi insistindo, mas ela foi dando um jeitinho. E aí Jesus pediu para eles encherem as 6 talhas de água e quando foram beber, né, transformou aquilo em vinho. E o que me chama atenção nisso?
Eles já tinham bebido um pouco de vinho. Só que Jesus, ele fez um vinho, ele transformou água em vinho, num vinho da melhor qualidade. Tanto que o mestre de cerimônia fala assim: Nossa, para os noivos, né? Vocês deixaram para dar o melhor vinho quando todo mundo já bebeu, né? Normalmente é o contrário, porque ele não sabia que era um. Então, Jesus fez um vinho de boa qualidade. Esse primeiro item. Ele não fez qualquer vinho. Então, quer dizer que ele queria que as pessoas bebessem um vinho bom, né? Bebessem bem. Depois, as pessoas já tinham bebido um pouco. Ele podia falar, agora não bebe mais. Não é bom beber, vai ficar embriagado. Não, ele. Hoje é dia de festejar. Essa festa, esse casal merece. Terceira coisa, né? Ele estava lá presente. Ele e Maria, né, sua mãe. Então, assim, se eles estavam presentes, é porque eles estavam aprovando a festa de casamento. Aí eu te falo, né? Muitas pessoas, né, querem a família casa e falam assim: ah, queria que minha irmã não fosse casada, não ficasse ajuntado, ou então em vez de tal. Só que, o que você fala? Você só fala da fé. Ah, se não casar é pecado, ou então você não vai ter a graça de Deus, ou você vai, não é legal, você precisa depois ter educar seus filhos na fé. Então, assim, mas pensa, a pessoa às vezes tem um sonho de casar como outras pessoas um sonho de casar, mas poder celebrar aquele momento que é tão importante. E aí, é claro, nem todo mundo vai ter a coragem ou a força de fazer um casamento na sacristia, do jeito que eles tiverem, só para receber o sacramento. Eu conheço muitos casais, que eu já fui até madrinha, que foi assim. E é uma coisa muito impressionante quando a pessoa tem uma graça, mas é uma graça muito grande de desprendimento humano. A maioria dos jovens, eles querem casar e mesmo que for uma festa modesta, eles querem reunir a família e tal. E a gente vive num mundo material. Assim como Cristo fez aquele milagre do vinho, precisava de vinho. Então a gente também vai, a gente não tem um Cristo para fazer um milagre, mas a gente pode pedir para ele nos ajudar e com pessoas de boa vontade, com inteligência, a gente conseguir multiplicar o dinheiro e fazer alguma coisa. Não precisa ser uma festa grandiosa ou de luxo, né? Se tem uma coisa que eu não faço é festa de luxo. Ah, é porque eu não saberia, é porque eu não conheço? Não. É porque o meu propósito é realmente ajudar as pessoas com a experiência profissional que eu tenho e com a minha fé na família e no sacramento do matrimônio a celebrarem, mas dentro de um estilo de um dinheiro que eles possam gastar, ou não gastar esse dinheiro, mas celebrar também, porque existem essas formas também, né? Já tive vários casais que foi gasto tipo quase que zero, né? Mas celebrou. Teve aquele almoço, teve a música, teve tudo. Se eu quiser, venha me perguntar como se faz isso. E aí, assim, é muito, muito interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, assim, elas não sabem mesmo, porque não é o meio delas. E a vida inteira eu trabalhei como? Na cozinha, na organização de eventos culturais também, na organização gastronômico. Então, assim, isso me deu uma base, um talento também que Deus me deu, mas porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu tive a prática há muitos anos. Então, é uma forma também de servir as pessoas com esse meu talento, com essa oportunidade que eu tive. Graças também a São José Maria, o Opus Dei, né? E às escolas da AFESO, que eu pude tanto estudar como ajudar, né? E isso então, assim, é uma forma de continuar ativa, né, mesmo aposentada, ajudando as pessoas, né? E gente, não tem preço que pague a alegria de ver um casal feliz, casando na graça de Deus e feliz. Eu vou encerrar por aqui, mas a gente vai conversar mais algumas vezes, outros dias, tá bom? Sobre o casamento o sacramento do matrimônio. Hoje eu quis fazer assim uma coisa mais ampla para as pessoas me conhecerem, conhecerem o porquê de eu fazer casamentos tradicionais, tá bom? Meu nome é Cleus Oliveira, da Lex Eventos, e eu sou de São Paulo, mas eu sou aberta para dar orientação para qualquer pessoa. Plantão de noivas, tá bom? Plantão dos noivos. Sobre qualquer assunto, quiser perguntar, estou disponível para ajudar. Que você faça o seu casamento
seja casamento comunitário, seja casamento individual, mas entender a grandeza do teu casamento para essa missão que vocês têm, da ajuda mútua e de trazerem mais membros vivos para a igreja, né? Para que se continue perpetuando a evangelização, né? O dia que vocês forem embora, tem filhos, tem netos, né? Ou seja lá quem for, que Deus permitir, para continuar essa obra de redenção, a obra da redenção, né? Através dos membros da nossa fé. É isso. Um abraço para você. E feliz 2025.